Bitcoin se encontra em uma zona de ponto crítico que requer muita atenção daqui para frente. É isso que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Então já chega sentando o dedo no like, se não for inscrito, também já se inscreve para sempre receber as novidades que eu trago aqui no YouTube para vocês. Então, bora lá para minha tela sem mais papo furado. Galera, seguinte, eu tô aqui no tempo gráfico de 4 horas com o Bitcoin na minha tela e desde aqui desse dump do início aqui de fevereiro, Bitcoin está em uma grande acumulação aqui, né? Seria mais ou menos um tempo gráfico de 4 horas, né? Então ele trabalha dentro desse range aqui e a gente sabe que tem oportunidades aqui para quem está buscando oportunidades no Bitcoin e tem oportunidades nas altcoins também, né? Mas o que que vocês têm que entender desse contexto aqui? Que em determinado momento ele vai tomar uma decisão e tomar uma direção saindo desse range. Pode ser para cima ou pode ser para baixo, não sabemos. E o que que a gente tem que fazer daqui para frente? Monitorar isso. Beleza, Fênix? Quais são aí os elementos que eu tenho que monitorar sobre isso? E lembrando, galera, assim, ó, é imprescindível, né, a gente estar aqui monitorando o Bitcoin, mesmo que a gente não vai operar o Bitcoin, mesmo que a gente vai tomar decisões em altcoins, porque é o Bitcoin que vai ditar aí a direção do mercado, né? É ele que é o principal ativo que tem valor aqui, então é ele que vai dar a direção do mercado. E a gente usa ele de referência para entender aí a força que está algumas altcoins, se elas vêm ganhando força ou perdendo força contra o Bitcoin, né? Que ali a gente tende a ter as melhores oportunidades. Beleza, então o que que vocês têm que estar monitorando aqui para frente? Primeiramente é esse range aqui, né? Esse grande range aqui, né? Que é essa região aqui abaixo, em torno seria dos US$ 60.000, né? E ele está tentando aqui acima a região dos US$ 70.000. Então esse range que o Bitcoin está é uma faixa de preço praticamente de US$ 10.000, né? De 60k a 70k. E aí vem um detalhe aqui sobre isso, né? Ele pode tomar uma decisão tentando sair aqui hoje, amanhã ou depois da manhã, ou pode passar um tempo maior aqui, né? Então, mas só que vai ter um momento que ele vai achar a liquidez para uma saída. Lembrando, ou para cima ou para baixo. Então, quais são os pontos principais que vocês têm que estar monitorando? Primeiro é, durante todo esse momento aqui, né? Como que está o Upper Interest do Bitcoin, né? Como que ele vem se mantendo o Upper Interest do Bitcoin? Então a gente tem aqui desde praticamente 5 de fevereiro, todo esse range aqui, uma diferença de US$ 10.000. A gente tem que ver em tempos gráficos maiores como que está o Upper Interest do Bitcoin, né? Então a gente vem aqui no nosso CoinGlass aqui que a gente usa, você pode usar outra ferramenta também, em tempos gráficos maiores, para a gente ver a questão do Upper Índice do Bitcoin, né? Então, praticamente, desde essa região aqui, né, que foi aqui mais ou menos, a gente tem o Upper Índice do Bitcoin, ele ficando nessa faixa de 40, vamos botar aqui 47 a mais ou menos 43, né? 43 a 47. Então ele vem se mantendo, né? Replicando aqui esse range também de US$ 10.000. E aí que vem um porém, né? A gente até pode baixar o tempo gráfico aqui, talvez numa hora, para entender, né, essa questão da direção da alavancagem. Como que vem a direção da alavancagem se comportando? Então, o long short ratio, ele vinha um pouco alto, né? Ele está fazendo transições aqui, chega a bater 2,50, depois fez um fundo aqui 1,50, voltou para 2,32, fez um fundo aqui novamente 1,10, agora está 1,47, né? Não está aparecendo aqui porque a minha câmera está na frente, mas está 1,47. Então, primeiramente, vocês têm que estar monitorando isso aqui. Em determinado momento, quando o Bitcoin tomar uma decisão para sair dessa acumulação, é onde vocês vão verem, né, esse Upper Índice ele ser injetado com mais força, entrar mais Upper Índice e ter essa queda brusca do Long Short Rate, né? Só que, também, de novo, galera,
Pode ser ao contrário, pode ser que o long suba muito, tem uma queda no upper índice e ele rompa para baixo. E aí que vem outro detalhe que a gente tem que adicionar aqui nos nossos conceitos, né, no nosso monitoramento, setup, enfim, que é a questão da liquidez, né, que é um dos pontos principais aí que a gente tem que estar analisando e que é um ponto-chave dentro dos conceitos que a gente passa na Encriptos, né? Então, no Bitcoin, eu costumo olhar aqui Binance Futuros, né? Então, o que eu tenho aqui de contexto, né? Eu sei que tem uma liquidez que foi montada aqui dia 1º de março, nessa região aqui dos 52 aos 54, mas eu tenho aqui eu tô vendo, galera, assim, aqui eu tô vendo as ordens em média de 150 BTC, né? Então, essas linhas aqui são no mínimo 150 BTC. Então, eu tenho aqui uma grande liquidez, eu tenho aqui no 58, 60, 62, 64 aqui, mas chegou a liquidez aqui também, ó. Então, tem bastante liquidez até o 73, mas tem liquidez para baixo também. E o que me chamou a atenção aqui, no 63.500, que é essa região mais ou menos aqui, né? Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Aqui, ó. 63.500, deixa eu dar um zoom aqui. Colocaram praticamente colado, né? Tem 1.500, 700, 770, 750, então tem 1.500 BTC aqui, que foi adicionado hoje, 11h15 da manhã. Então a gente tem que ficar ligado nessa região aqui também. É uma região onde tem as maiores ordens, né? Então tem 1.557 BTCs ali, mas aqui tem bastante liquidez também. E aí, o que eu tenho que adicionar, né? Aqui não está me dando uma grande pista, né? Porque é como se fosse assim, ó, se eu tivesse somente liquidez para cima e pouco abaixo, né? Então, seria uma tendência de ele tentar buscar sair de cima, ou vice-versa, né? Mas aqui eu tenho liquidez aqui que ele pode ir e tem liquidez para baixo também. Então, aqui não está me dando uma grande pista, né? Tem para os dois lados, né? E aí eu tenho que adicionar também, que eu gosto de usar e sempre passo aqui para vocês, e eu tenho vídeo no canal aqui bem explicativo, como que vocês vão entender a liquidez, como que vocês vão usar esses indicadores aqui no dia a dia, tanto no Bitcoin como nas altcoins. E o melhor, esses indicadores totalmente gratuitos. Então eu tenho esse aqui que eu gosto muito de usar, que ele é um mapa de calor de liquidações, né? Que ele me mostra onde tem as regiões em amarelo mais forte, grana para ser liquidada dos alavancados do BTC. Aqui no caso eu estou vendo quem se alavancou em 5, 20 e 100x, né? Óbvio que os 100x são os mais próximos do preço e assim vai se distanciando, né? 20x está mais um pouco mais distante e 5x mais distante. Mas o que eu tenho aqui de resposta sobre isso, né? Tem gente para ser liquidada aqui, pegou aqui, né, com essa arrancada que ele deu aqui hoje cedo, acabou que, não hoje, não ontem, né? Acabou que liquidou uma galera aqui até os 70 de novo. E aí ele voltou para esse range aqui. Então, onde não tem gente para ser liquidada, né? Ele vai flutuar mais leve. E aí, em determinado momento, eles vão forçar o preço ou para pegar essa galera aqui ou para pegar essa galera aqui. Então, na verdade, quem vai ditar a direção, né? É quem consegue, a gente denomina smart money ou a própria exchange, enfim, é quem vai ter condições, né? Tem muita grana, tem tecnologia para isso, empurrar o preço para buscar essa liquidez. Então aqui também a gente sabe que tem liquidez como se fosse bilateral, né? Para os dois lados. Também não está dizendo muita coisa. Se estivesse muito acima ou só muito abaixo, né? Aqui tem para os dois lados. Então a gente tem que ficar ligado também. Mas é crucial ficar monitorando isso, porque depois que o movimento acontecer, não adianta a galera chegar atrasado, porque são dois viés aqui, né? Se eu tiver uma saída para cima, eu vou ter oportunidades ali em entrar em algumas altcoins e, e aí tentar pegar as melhores oportunidades das altcoins que vão arrancar junto. Se eu tiver uma queda, um rompimento para baixo, eu vou conseguir enxergar as altcoins que estão mais fortes que o BTC nesse momento que o BTC está corrigindo. Mas como isso, Fênix? Simples, galera. Com essa ferramenta aqui, que é o nosso painel Encriptos, né? Então aqui, independente do que está acontecendo com o Bitcoin, né?
ou até com a dominância. Até a gente pode olhar aqui a questão da dominância, como é que está a situação. A dominância ela vem subindo junto com o Bitcoin, né? Então o Bitcoin, conforme ele vem fazendo esses movimentos aqui, ela está subindo junto, né? Deu esse tiro junto aqui com ele. Em teoria, né, as principais altcoins aí do mercado, né, Ethereum, Solana, BNB, enfim, XRP, ADA e outras, né, são altcoins que precisam da queda da dominância para ela poder performar, né? Mas a gente sabe que tem as altcoins aí que a gente denomina tiro, porrada e bomba, e praticamente, óbvio que todas, né, elas vão fazer movimento em busca de liquidação, mas essas aqui são como são moedas que têm um operíndice mais baixo, eles conseguem injetar muito menos grana e fazer um movimento muito mais rápido para buscar liquidar essa galera aí que está ali na posição contrária. Então a gente se aproveita dessas oportunidades aí, como se fosse indo junto com a exchange aí que vai liquidar essa galera. Então, no viés ali que eu comentei com vocês, que seria o Bitcoin arrancando aqui, né? A gente já ficaria monitorando as altcoins que estão mais forte que o BTC nesse momento, né? Então a gente tem algumas durante o dia aqui, e se o Bitcoin corrigir aqui, também o exponencial BTC, principalmente em tempos gráficos menores dos menores para o maior, né? Ele vai me dizer as moedas que estão mais fortes que o BTC. Claro que aqui é uma configuração especial que eu estou usando aqui para me dar essas informações, né? Então, se você quer ter acesso a todo esse conhecimento, né? Todo o conhecimento do conceito que a gente tem na Encryptos, que a gente desenvolveu ao longo dos anos aqui no mercado, e também ter acesso a essa ferramenta aqui para sim surfar essas melhores oportunidades quando elas aparecerem, porque essas oportunidades elas são únicas, né? Não vai ter outro momento que o Bitcoin vai romper, né? Então, qual é o erro de muitas pessoas aqui no mercado? Elas não conseguem compreender esse momento aqui, que o Bitcoin está acumulando tempo gráfico maior, e ter uma estratégia e esperar o melhor momento ali para tomar uma decisão. Elas vão tomar a decisão depois que o movimento acontecer, né? Mas para isso você vai ter que ter conhecimento e ferramenta adequada para poder monitorar isso e montar uma estratégia para ser executada. Mas se você quer entender tudo isso e ter acesso a essa ferramenta, basta vir fazer parte do nosso projeto Encryptos Membros. Eu vou deixar o link de informações aqui acima do vídeo e também na descrição do vídeo, galera. E como eu falei para vocês, esse tempo que o Bitcoin ainda pode ficar acumulando nesse tempo gráfico maior, que seriam 4 horas, ele não tem regra, galera. Pode ser que ele consiga arrancar amanhã, depois da manhã, uma semana, 2 ou talvez até 3 semanas, né? A gente sabe que durante essas transições tem sim oportunidades em altcoins, mas esse momento aí, se ele arrancar para cima, para capturar a liquidez de cima, ou se ele perder a acumulação para baixo, né, pegar a liquidez de baixo, aí ali a gente vai ter um time, né, de melhor oportunidade. Então, fiquem ligados daqui para frente, né? Bitcoin está nesse ponto crítico. Trouxe esse vídeo aqui para vocês ficarem ligados, porque o que eu vejo? Muitas pessoas não conseguem ter uma visão mais macro, uma compreensão disso e acabam tomando decisões, né? Entrando nos ativos aí depois que o movimento aconteceu, galera. Eu espero que eu tenha ajudado com vocês de alguma forma com esse conteúdo. Comenta aqui embaixo também se vocês já estão ligados aí monitorando o Bitcoin para esse momento, né? Deixa também aquele likezão para fortalecer. E obrigado para quem ficou até o final e nos vemos aí no próximo vídeo, galera.